Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa aula da Escola Bíblica, né? Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, meu nome é Fabrício, né? E o objetivo desse vídeo é uma revisão rápida, né? De 15 a 20 minutos de tudo que foi abordado aí na aula 09, que na verdade foi uma revisão dos 5 primeiros capítulos, né? Do livro Introdução à Bíblia. Lembrando que a razão desse vídeo é dar uma visão panorâmica, mas de certa forma ensinar um pouco a vocês de pontos fundamentais que nós estudamos durante as aulas, tá bom, gente? Espero colaborar um pouquinho com o aprendizado de vocês. Se vocês gostaram, dê uma curtida aí. Se quiser, se inscreva no canal e aprenda junto conosco, tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguir a aula. Bem, o primeiro ponto a ser abordado foi por que estudar a Bíblia? Óbvio, né? A resposta para nós cristãos é simples, né? Porque ela é a palavra de Deus. E assim era vista pela sociedade, né? Desde os princípios até o surgimento do iluminismo. O iluminismo, com a ideia da era da razão, começou a questionar vários pontos, né, de ensinamentos, inclusive as próprias escrituras. E nesse ponto, as escrituras começaram a ser vistas não mais como uma verdade absoluta, não como uma métrica de que deveria ser o padrão a ser seguido. Ela começou a ser questionada, e isso levou ao surgimento do liberalismo, que tinha como carro-chefe principal o pluralismo de ideias, ou seja, não existe mais uma verdade absoluta, tudo é relativo. E acabou culminando um pouco nisso no que chamamos aí de liberalismo teológico. O liberalismo teológico é, tem como foco principal enxergar as escrituras não mais como sendo a palavra de Deus, mas sim como contendo a palavra de Deus. Ou seja, de certa forma, a liberalismo teológico faz um recorte da Bíblia e ali sim retira o que eles consideram realmente como inspiração divina. Né? Então eles não creem que a Bíblia é toda inspirada, somente em algumas partes. Então o foco do liberalismo teológico é a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é totalmente a palavra de Deus do início ao fim. Então, para aqueles que desejam conhecer um pouco mais das Escrituras, se faz necessário, né, conhecer algumas doutrinas importantes, né, que nós estudamos nesses capítulos. Entre elas, nós temos aí a doutrina da revelação geral, que diz que Deus se revelou a todos por meio da sua criação. O universo, a natureza, tudo revela a necessidade de um Criador. Nós temos também a doutrina da revelação especial. Né? Nesse caso, não foi dada a todos, mas somente aos seus filhos, que se revela de várias formas, como, por exemplo, teofanias, né? Que são manifestações de Deus. Mas o que nós vamos estudar mais esse semestre são as Escrituras, que é uma forma de revelação especial de Deus. Nós estudamos também a doutrina da inspiração orgânica. O que é que vem a se dizer isso? A inspiração orgânica é a forma que nós explicamos de como a Bíblia foi escrita. Nós não cremos numa inspiração mecânica, onde Deus ditou e o homem ficou escrevendo. Não. A inspiração orgânica leva em consideração os órgãos, né? Como a própria palavra diz. Né? O Espírito Santo age no homem, respeitando o seu caráter, a educação e a cultura da época. Então são homens limitados, mas que o Espírito Santo utilizou dessas limitações para escrever a vontade do Senhor. Nós também estudamos a doutrina da inerrância bíblica, que nós acreditamos por inerrância bíblica, né? É a convicção de que tudo o que a Bíblia afirma é exato, é seguro e confiável. Bem, mas como a Bíblia chegou até nós? Nós vimos algumas doutrinas básicas, mas como foram desenroladas as Escrituras? Vamos relembrar que a Bíblia levou cerca de 1500 anos para ser compilada. Ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento, a maior parte em hebraico, e uma pequena parte em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Foram 40 pessoas envolvidas, as pessoas as mais simples possível, que tomavam conta de bois, a pessoas mais cultas, como o apóstolo Paulo e o Lucas. O total de livros, 66, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Durante a aula mostrou os documentos que comprovavam tudo isso, os concílios que houveram, para chegar a esse número. Nós vimos também que a maior discussão foi com respeito ao Antigo Testamento. Por quê? Porque existe uma diferença
da quantidade de livros entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Mas que diferenças são essas, né? Então, alguns livros a mais que nós chamamos de apócrifos. O termo apócrifo, né, significa cuja autoridade canônica foi retirada, de conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos, não incluído na lista canônica dos livros bíblicos, não autêntico, disse do que não pertence ao autor a quem foi atribuído, falso. Ou seja, o livro apócrifo, na verdade, são livros que não fazem parte do cânon, né, dos livros que compõem as escrituras como ditos como inspirados. Mas por que então a Igreja Católica tem livros, alguns livros a mais no Antigo Testamento? O que foi que houve? Afinal de contas, foram os protestantes que retiraram os livros apócrifos ou foi a católica que acrescentou esses livros apócrifos? Bom, essa imagem aí revela um pouco, né, a situação. Nós temos aí Lutero, né, e parece ele retirando aí os livros apócrifos. É assim que muitos entendem, como se os protestantes tivessem retirado, né, os livros apócrifos, ou ter retirado da Bíblia alguns livros, né, que eram considerados inspirados. Então nós vimos na aula que não foi bem assim. Houve uma certa discussão quanto a esses livros. Esses livros, né, que hoje a católica tem a mais, eram realmente lidos na época na igreja, mas eram lidos como fonte histórica, como importância histórica. Eles não eram considerados inspirados. Então, no século XVI, quando houve a discussão da Reforma Protestante, né, esses livros faziam parte, sim, das Escrituras, mas não, um apêndice, não era parte da Bíblia, era um apêndice para título de conhecimento e era, assim, lido na igreja como fonte histórica. Mas, diante da Reforma Protestante, das discussões que houveram, a católica resolveu reconhecê-los como inspirados e aí acrescentou algo que era um apêndice para parte da Bíblia. Já os protestantes não reconheceram tais livros como inspirados e acabou sendo retirados desse apêndice para que eles não fossem vistos como inspirados, porque era muito difícil comprovar a inspiração desses livros. Então foi isso que aconteceu. Eles faziam parte de um apêndice das Escrituras, onde a católica reconheceu como inspirados e colocou agora como base da Escritura, e os protestantes não reconheceram esses livros como inspirados e eliminaram esse apêndice para que não houvesse confusão, tá certo? Bem, mas aí vem a pergunta, né, que muita gente faz às vezes aos protestantes, né? Por que existem tantas versões da Bíblia? Né? Por que tanta Bíblia diferente? Né? Não uma só. Por que tantas Bíblias? Né? Você tem aí, às vezes, você se depara com versões, né, na NVI, você tem a NVT, você tem a Almeida Revista Atualizada, tem a Almeida Revista e Corrigida, né? Tem a Bíblia Mensagem. Então, por que tantas Bíblias, né, diferentes, tantas versões diferentes? Isso se deve ao fato, à fonte de que foi traduzida a Bíblia. Nós temos dois tipos de fontes. Né? Nós temos os textos críticos e os textos majoritários. Bem, vale ressaltar, né, que a diferença deles é o seguinte: os textos críticos são textos um pouco mais próximos dos originais. São textos do século II, III e IV. Qual é a dificuldade? Nós temos poucos textos dessa época, séculos II, III e IV. Por isso chama de textos críticos. Tem poucos volumes desses textos. Poucas cópias, na verdade, né? Textos majoritários são textos que têm uma grande quantidade de cópias, mas são os textos dos séculos aí 8, 9 e 10. Então são textos mais distantes em comparação ao original. Então nós temos dois tipos de fontes, né, em termos de tradução. Ou a sua Bíblia foi traduzida dos textos críticos, mais próximos do original, porém com poucas cópias,
ou dos textos majoritários, que tem uma grande quantidade de cópias, porém é um pouco mais distante dos textos originais. Então, o que explica um pouco a quantidade de versões já começa sendo pela fonte. Nós temos dois tipos de fontes diferentes para a tradução da Bíblia. Mas vamos explicar um pouco melhor ainda. Bem, uma outra coisa que você tem que saber, né, para poder explicar o porquê nós temos tantas versões, é que nós vimos anteriormente que nós temos duas fontes, né? Tem os textos críticos e os majoritários. Uma outra forma também que gera várias traduções é a maneira como traduzir. Nós temos aí, na verdade, duas maneiras de traduzir os textos originais. Nós temos o que nós chamamos de equivalência formal e equivalência dinâmica ou funcional. A equivalência formal é uma tradução ao pé da letra, do jeito que está no original se traduz. A equivalência dinâmica procura dar um sentido melhor ao texto. Então, essa é a diferença. Uma leva ao pé da letra, outra procura dar um sentido à tradução. Você entendeu um pouquinho como isso funciona? Imagine aqui a seguinte frase em inglês, que diz o seguinte, né? Cross my heart and hope to die. Se você levar isso para o Google Chrome, ao pé da letra é cruze meu coração e espere morrer. Note que a tradução ao pé da letra fica um pouco difícil para a gente, né? Mas a tradução correta disso aí, o sentido correto dessa frase é eu juro de pé juntos. Então note que existe sim aí uma certa dificuldade numa tradução ao pé da letra. Você pode às vezes não dar um sentido adequado para o leitor. Vamos ver mais um exemplo. Imagine aí 1 Samuel 24:3. Essa primeira passagem aqui, ela foi escrita na versão Almeida Corrigida Fiel, que ela é bem levada à equivalência formal, bem ao pé da letra. A passagem diz o seguinte: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e seus homens estavam nos fundos da caverna. A dúvida é, o que significa a cobrir seus pés? Agora veja essa mesma passagem na versão Nova Versão Transformadora, não, Nova Versão Internacional, NVI. Olha só o mesmo versículo. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Note a diferença, né, de uma tradução formal para uma tradução que usa a equivalência dinâmica. Note que o sentido aqui da NVI é muito mais fácil de compreender do que da Almeida Corrigida Fiel. Então note que aqui levou em consideração o contexto, levou em consideração alguns costumes da época para poder traduzir. Aqui foi a tradução ao pé da letra, que às vezes para um novo convertido fica sem entender o que significa acobrir seus pés. Se nós não morávamos naquela época, nós não conhecemos o costume daquela época, não iríamos entender de forma nenhuma o que significa acobrir seus pés. Já quando você vai fazer uma tradução mais dinâmica, mais funcional, você leva em consideração isso e tenta traduzir o versículo de maneira a dar o sentido correto do que o autor estava querendo dizer no original. Bem, mas diante disso, quais são então as Bíblias que levam em consideração a equivalência formal e quais delas levam à equivalência dinâmica? Bem, gente, mas tem uma coisa que eu tenho que chamar a atenção. E como nós vimos, nós temos a forma de tradução da equivalência formal e temos a equivalência dinâmica. Nós já vimos a dificuldade que tem uma Bíblia que leva a equivalência formal ao extremo. Então, note que os extremos são sempre perigosos. Então, uma Bíblia muito formal é um pouco delicado porque você pode, de repente, não compreender o sentido do texto. Já uma Bíblia muito funcional, ou seja, que leva ao extremo a equivalência dinâmica,
pode também ser um problema, porque essas Bíblias, na verdade, se tornam paráfrases. Não são traduções do original, são apenas entendimento que o autor quis colocar ali. É uma paráfrase e não uma tradução. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de Bíblia também. Bem, entre as Bíblias que têm a equivalência formal e a dinâmica, nós podemos destacar aí a Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia que leva bem a formalidade ao extremo. Nós temos a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada. Note que as Bíblias, as versões agora vão caminhando para o equilíbrio aqui, né? Nós temos a Nova Almeida Atualizada e nós temos, por fim, a NVI, que muitos consideram a Bíblia que tem o maior equilíbrio entre formalidade e funcionalidade. Daí por diante, são Bíblias que tendem a caminhar para o extremo da funcionalidade. Nós temos a NVT, que também é uma boa Bíblia, em termos de tradução. Nós temos a Bíblia Viva, que já caminha um pouco para paráfrases. Nova tradução na linguagem de hoje. E, por fim, a Mensagem, que, na verdade, é mais uma paráfrase do que uma tradução do original. Essas Bíblias, como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Mensagem, são Bíblias que devemos descartar? Não, de forma nenhuma. Elas têm a sua utilidade. Em algumas passagens, alguns versículos são mais fáceis de compreender utilizando essas Bíblias na leitura. Mas quais são os cuidados? Se você for estudar um assunto mais teológico, eu não indico esse tipo de Bíblia. Se você pode até tê-la para estudar, mas ao lado tem aí uma Almeida, tem uma NVI, para poder comparar bem as passagens e não causar algum equívoco na hora de você estudar. Tá certo? Então, espero ter ajudado aí a vocês a relembrar o que a gente viu na aula. Aqueles que estão vendo pela primeira vez, espero também ter ajudado um pouquinho a você compreender essa logística de como a Bíblia foi formada e por que nós temos tantas versões, por que alguns livros da tradução a mais. Então, espero ter ajudado um pouquinho vocês e até a próxima, gente.